Jornal Regional. Entrevista. A saúde do homem também requer um cuidado especial, e ainda mais, né? Porque homem, eu não sei qual é o problema que a gente tem na cabeça, que a gente dificilmente vai no médico, né? Não sei qual que é essa dificuldade que nós temos. E neste mês, a campanha Novembro Azul busca justamente conscientizar sobre a importância, prevenção e cuidado ao câncer de próstata. No país, os tumores malignos de próstata respondem por 3 em cada 10 casos de câncer diagnosticados nos homens. O médico urologista da Unimed Guaratinguetá, o Dr. Antônio Augusto de França Neves, está aqui com a gente hoje ao vivo para trazer mais detalhes e falar um pouco sobre a saúde do homem. Doutor, primeiramente, muito obrigado, seja muito bem-vindo pela sua disponibilidade de vir conversar conosco, viu? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, agradecer o convite, né? Parabéns aqui pela organização, por falar desse assunto, desse tema tão importante, né? Obrigado também a todos os rádio-ouvintes aí, né? Mas como eu falei, como você introduziu até, né? O homem não costuma ir no médico, ele não gosta de ir no médico, né? É cultural isso, né? A mulher desde jovem, né? Costuma procurar seu ginecologista, fazer seu exame de rotina, enquanto que o homem não, né? E na verdade a campanha de Novembro Azul, lógico que é também câncer de próstata, mas é muito além disso, né? É justamente quebrar esse preconceito e criar essa cultura do homem, cuidar dessa saúde, muitas vezes desde jovem mesmo, né? Fazer seu exame de rotina e saber se está indo tudo bem. Doutor, a gente vai começar justamente falando sobre a campanha, né? Sobre essa importância dessa conscientização, mas as pessoas se perguntam e a gente pergunta o que é a próstata e qual é a função da próstata, doutor? A próstata nada mais é que uma glândula, né, como diversas outras glândulas que a gente tem no corpo, né, mas uma glândula que todo homem já nasce com ela, né, é um órgão exclusivamente do homem, né, e que quando a gente é criança ela é rudimentar e a partir da adolescência que ela desenvolve e começa a exercer seu principal papel, que é produzir o líquido seminal, que é importantíssimo no processo de reprodução. Então a glândula, a próstata, a principal função dela é participar do processo de reprodução e ela auxilia no controle urinário também. Então essas são as duas principais funções dela, né? Agora, o câncer de próstata em si, ele apresenta sintomas? Não, na verdade a próstata, né, ela fica lá, né, cumprindo o papel dela, né, durante toda a vida, né, só que principalmente depois dos 50, 60 anos, alguns casos a partir dos 40, às vezes até, ela pode desenvolver câncer, que é uma proliferação atípica das células dentro dela, né, e que em fases iniciais, como você perguntou, não apresenta nenhum sintoma. O câncer de próstata, que é o câncer mais comum do homem, né, e que pode levar a uma série de sintomas importantes quando está mais avançado, inclusive até ao óbito, né, ao falecimento, né, ele em fases iniciais não dá nenhum sintoma. Então o câncer de próstata ele tem que ser feito busca ativa, porque você descobrindo no começo, o diagnóstico é simples, né, as chances de cura são muito altas. Agora é bom a gente ressaltar também os fatores de risco, né, talvez a vida que se leva pode também representar algum tipo de preocupação para no futuro ter o câncer ou não tem nada a ver. Sim, tem toda a relação. A gente sabe que os pacientes que estão acima do peso, que não fazem exercício físico, não se cuidam, né, eles têm um risco aumentado de ter o câncer de próstata, né, em relação a população que tende a cuidar um pouco mais da saúde, né? E além dos outros fatores de riscos, como história familiar, né? As pessoas que têm parentes de primeiro grau, pai ou irmão, eles têm o risco aumentado em 2 vezes até de ter o câncer de próstata, né? Então a gente está falando de excesso de peso, sedentarismo, contribuições, bebida, cigarro, esse tipo também contribui, doutor? Exatamente, isso mesmo. Todos esses fatores aí são fatores contribuintes, sim, para uma série de cânceres, inclusive o câncer de próstata, né? Agora o senhor falou também que é uma questão de também ser uma doença hereditária, né? Exato. A gente sabe que a próstata, ela tem esse fator, né? Ela tem essa característica, né? Que é principalmente por fatores genéticos, né? Que os genes que a gente muitas vezes traz dos pais, né? Eles podem sim, se a gente carregar esse gene, né, que é hereditário, ele pode ter um risco aumentado do câncer de próstata. E tem se estudado, né, cada vez mais, em relação inclusive do câncer de mama, né, com relação ao próstata por conta de um gene chamado BRCA2, que se o homem carregar esse gene, né, vamos supor a mãe ou a irmã teve câncer de mama, né, tem um paciente que tem história familiar de câncer de mama, o homem também pode ter um câncer de próstata, inclusive de formas mais agressivas até. Bom, então a gente está falando de uma doença que ela, a cada 10 casos de câncer no homem, 3 são de próstata. E ainda é uma doença em que você tem que ficar atento para a questão familiar. Se nós tivemos alguém na família com câncer, principalmente o pai.
e ainda levar em consideração o nosso estado de saúde, a vida que a gente está levando no momento, né? Estamos aí acima do peso, estamos fumando um cigarrinho, bebendo bem no final de semana, ou seja, e ainda é uma doença silenciosa, ou seja, é realmente algo que o homem tem que se preocupar e tem que buscar fazer essa busca ativa, né, doutor? Exatamente, é isso mesmo, porque o que acontece, né? A incidência do câncer de próstata é muito alta, né? Se a gente for exemplificar aqui, a estatística é que 1 a cada 6 homens vai ter o câncer de próstata ao longo da vida, né? Então, se pega um time de futebol aí de 22, a estatística é que naquele time ali, 3 ou 4, né? Isso no time de final de semana, por exemplo, né? Só para a gente ter um exemplo real aqui. 3 ou 4 daquele time ali vai ter câncer de próstata, né? Para você ver a porcentagem de incidência. Agora, muito do que a gente está falando aqui também são coisas simples de ser feitas, né? Cuidar da alimentação, cuidado de fazer atividade física, né, de uma forma regular, né? E os exames da próstata em si, né? São exames simples de serem feitos, né? Agora, como eu falei, não é só a próstata, né? O Novembro Azul vem aqui para reforçar a importância dos cuidados como um todo, né? Porque a gente sabe que o que mata mais o homem no Brasil hoje são as doenças cardiovasculares, né? Que são os infartos, derrames e os cânceres, né? O câncer de próstata é o principal, né? Mas todos esses são de causas preveníveis. Por isso que é importante procurar um médico desde cedo para já ir não só vendo a questão da próstata, mas fazer um gerenciamento da saúde em geral, né? É por isso que a gente sempre passa, a gente tá na internet, a gente sempre vê lá na internet que é por isso que as mulheres vivem mais, né? Também é um dos fatores. Eu não sei por que cargas d'água criou-se essa cultura de que nós, homens, não gostamos de ir ao médico, não gostamos de procurar cuidar da saúde nesse sentido, né? De fazer esses exames de prevenção. Agora, antes da gente falar de exames, doutor, é possível prevenir de alguma forma o câncer de próstata? Mudar os hábitos de vida também contribui? Exato, sim. A mudança dos hábitos de vida, muitas vezes você não consegue evitar de ter o câncer, mas você consegue diminuir o risco, né? E, por exemplo, o hábito de fumar, né? A gente sabe que está diretamente relacionado ao câncer de pulmão, né? Diretamente, né? Mas também pode estar relacionado ao câncer de próstata, né? Então, assim, se a gente mudar algumas coisas no nosso dia a dia, vai evitar de ter o câncer de próstata, né? Vai ajudar, né, a reduzir o risco, como vai ajudar a reduzir o risco das principais doenças que podem levar ao óbito, né? Pois é, eu sou um exemplo disso, doutor. Eu tô parando de fumar. Eu parei de fumar, na verdade. De vez em quando ainda dá umas fraquejadas, né, Pio? De vez em quando ela cai, sem querer, se trupicou, acende um cigarrinho. Mas, da maneira que era antes também, realmente, eu posso dizer que eu parei de fumar. Comecei a fazer atividade física, entendeu? Tô bem acima do peso ainda? Tô bem acima do peso. Mas já tô começando a diminuir. Mas vou te falar, o importante não é onde você tá hoje, mas onde você quer chegar. E pra poder chegar, exatamente, tem que começar, né, doutor? Exatamente, é começar, entendeu? A gente não tá aqui para julgar ninguém, mas ao mesmo tempo a gente tá aqui para orientar. Agora, um dia tem que começar. Começando, um dia você chega lá, entendeu? Pois é, 11h37, estamos de volta aqui com o Jornal Regional e a gente continua falando a respeito do mês de Novembro Azul, mês de conscientização aí a respeito do câncer de próstata. O médico aqui do Unimed Guaratinguetá, o urologista Dr. Antônio Augusto França Neves, está com a gente e vai continuar esse bate-papo. Doutor, agora eu queria entrar a gente já falou que é possível prevenir, a gente sabe que a gente tem que ter um cuidado maior com a nossa saúde, né, um cuidado maior com o nosso bem-estar, mas sobre os tratamentos, né? A cirurgia ela é sempre necessária quando se descoberto? Então, uma ótima pergunta, né? A primeira questão muitos homens acabam não procurando o urologista por conta da questão da síndrome do super-herói, né? Com ele não vai acontecer, ele não busca, né? E ele acha que se procurar também acha, né? E esse que é o grande mito que a gente quer quebrar, né? Porque o câncer de próstata, como foi falado, não dá nenhum sintoma no começo, né? E não dando sintoma no começo, ele acaba retardando, né, o diagnóstico, né, se for esperar sintoma. Por isso que tem que ser feito buscativo, fazer os exames preventivos. Agora, quando a gente se depara com o câncer efetivamente, que é muito incidente, né, como a gente falou, aí o tratamento ele vai depender de algumas questões, né? A primeira coisa é justamente quando que descobriu a doença. Se descobriu no começo ou descobriu de forma mais avançadas, né? Porque daí, como eu falei, a modalidade de tratamento você vai se basear nisso, né? De fato, quando a doença está no começo e dependendo das características do tumor, hoje a cirurgia ainda é a principal forma de tratamento. A grande questão é a seguinte: o homem ele tem muito medo de descobrir, justamente porque se ele tiver que fazer a cirurgia, tem grande mito, né? Que se eu fizer cirurgia eu vou ter impotência, se eu fizer cirurgia eu vou ficar incontinente.
Isso a gente sabe que não é verdade. Primeira coisa que, assim, quanto antes descobre, menos agressiva é a cirurgia. Essa é a grande questão. A segunda questão é o seguinte, hoje com o desenvolvimento da tecnologia, a gente consegue cada vez mais fazer cirurgias ultrapreservadoras, né? O que é isso? A gente consegue, durante a cirurgia, preservar, né, os nervos que são responsáveis pela ereção e a estrutura pélvica que é responsável pela continência da urina. Então, hoje, a grande maioria dos pacientes, principalmente para as doenças descobertas no começo, por isso que a gente fala a importância, né, de fazer o diagnóstico de uma forma precoce, né, as cirurgias conseguem preservar as estruturas pélvicas e, com isso, o paciente tem uma plena vida pós-cirurgia do mesmo jeito que como era antes. Então, assim, nem todo mundo vai precisar fazer quando é câncer, né? Boa parte dos pacientes acabam indo para cirurgia, né? Mas hoje a cirurgia consegue ser muito menos invasiva do que era antigamente. Doutor, inclusive o senhor falou, né, que quanto antes a descoberta, melhora a qualidade de vida também do paciente, né? Exatamente, por isso a importância, né? Porque se você não descobre no começo, e infelizmente descobre nas fases mais avançadas, aí a doença muitas vezes já espalhou, já pegou outros órgãos, né? O câncer de próstata ele tem uma característica que quando ele avança, ele não avança só local, ele avança muitas vezes à distância. Então o paciente, infelizmente, se depara até hoje com casos muito tristes. O paciente às vezes descobre a doença com uma dor na coluna muito séria, né? Que às vezes tem metástase para a coluna, para os ossos da coluna, né? E o paciente tem dores incapacitantes. Muitas vezes o paciente abre o quadro com falta de ar, porque já tem muitas vezes metástase para o pulmão, né? Ou seja, a doença já espalhou para o pulmão. Então são quadros muito tristes, né? E que infelizmente, se a gente não descobre a tempo, a gente se depara com essas situações, né? Doutor, o senhor falou aí de quebrar esse mito, né, da cirurgia. Existe mesmo esse medo? O cara descobriu uma doença e tem medo da cirurgia na próstata, com medo de ficar impotente? Existe demais, na verdade. Aí então beleza, eu vou morrer daqui a pouco e vai continuar impotente do mesmo jeito. Exatamente, é isso. Exatamente. Mas um dos grandes medos do homem é isso. Primeiro ele tem medo de ir no médico para descobrir a doença e nem descobrir a doença. Muitas vezes fazer o rastreamento. Não vou fazer porque eu tenho que fazer toque da próstata, um exame dolorido, desconfortável, vai alterar minha masculinidade. A gente sabe que isso tem nada a ver. Primeiro que é um exame muito rápido, nem todo mundo vai precisar fazer toque toda hora, muito pelo contrário, né? Hoje a medicina avançou, a gente tem outras formas de tratamento diagnóstico, né? Muito além do toque. E segundo, assim, eventualmente se você descobre, né? Quanto antes descobrir é melhor, porque a cirurgia ela é menos agressiva e tem menos riscos de sequelas, mas hoje infelizmente ainda tem. Muito paciente acha que se fizer a cirurgia vai ter problema e infelizmente tem paciente que prefere, não graças a Deus hoje tem diminuído, mas existem alguns pacientes que preferem não tratar e pelo medo da impotência, né? Mas hoje a gente sabe que isso não é verdade. Vamos falar agora do que eu acho que todo mundo está esperando, falar dos exames mesmo, né? Porque o homem passou dos 40 anos, já começa aquela preocupação. Ih, rapaz, vou ter que ir no médico, tá chegando o meu dia. Mas primeiro vamos falar do PSA, doutor. Primeiro, o que é o exame PSA? O PSA, né, foi uma ótima descoberta da medicina, né? A PSA é uma proteína que a gente dosa no sangue, que essa proteína é produzida pela próstata, né? E que a próstata vai liberando uma quantidade pequena no sangue, né? Então a gente consegue, através do exame de sangue simples, que é um exame convencional, do mesmo jeito que faz hemograma, faz glicose, colhe o sangue ali, e você faz a dosagem do PSA. E quando essa proteína está aumentada no sangue, é um indicativo de que pode ter alguma doença acontecendo com a próstata, né? Ela não é exclusiva do câncer, mas é exclusiva da próstata, né? Então, por isso a importância, né? O exame de sangue simples que já ajuda a gente a ter uma noção se tem alguma coisa acontecendo ou não. Agora, a partir daí, doutor, o exame de toque, que é realmente o grande problema da mente masculina, mesmo a gente estando aí em pleno século XXI. Ele é necessário a partir de qual idade? Quando ele é necessário? O exame do toque, ele é um exame importante, né? É exame físico da próstata, então ele tem sua importância sim, né? A recomendação, né, é para todos os pacientes fazer o PSA, né, e fazer o exame do toque a partir de 50 anos, né? Agora, o toque, né, tem essa aura em cima dele, né, que muita gente tem medo e tal. Como eu falei, é um exame extremamente rápido, dura em torno de 5 a 10 segundos para ser feito, não vai alterar a masculinidade de ninguém, o exame é indolor, e só pode ser feito em consultório, né, em qualquer sala, né. E é um exame, como eu falei, importante também, que ajuda muitas vezes a complementar, né, o PSA no raciocínio se aquele paciente pode ou não ter um câncer, né.
Tem participação aqui do YouTube, o José Carlos, ele tá perguntando se tem alguma relação entre relações sexuais e câncer de próstata. Pelo contrário, hoje o que a gente tem estabelecido é que ter atividade sexual de frequência, né, ajuda e protege contra as doenças da próstata, não só o câncer, mas com todas as outras doenças da próstata. Então a atividade sexual é saudável. José Carlos, não para não. Hélio Ribeiro, da Vila Mariana. O Hélio Ribeiro também está participando. Ele conta aqui que ele urina muito durante o dia. Às vezes de 20 em 20 minutos. Ele quer saber se isso é normal e se tem alguma relação com o excesso de vezes que você urina com alguma coisa relacionada à próstata. Ótima pergunta. Na verdade, tem que ser avaliado. Por quê? A primeira coisa, tem que conversar com ele a respeito de hábitos do dia a dia, se ele tem alguma doença prévia que, por exemplo, pode estar relacionada à hiperplasia da próstata, né? Que é o crescimento da próstata relacionado à idade, né? Isso não é câncer, não aumenta o risco de câncer, mas é um problema sério que também pode dar na próstata, né? Uma situação, né? Nem todo mundo vai precisar de tratamento, nem todo mundo vai precisar de cirurgia, mas tem que ser avaliado. Agora, à medida que a próstata cresce, como ela é um órgão que está embaixo da bexiga e o canal da urina passa dentro dela, à medida que ela aumenta de volume, ela pode sim diminuir o calibre da uretra, né, que é o canal da urina, e tampar a saída da bexiga. Então, com isso, muitas vezes o paciente urina, mas nem sempre esvazia bem a bexiga, né? Então, muitas vezes ele fica com a bexiga cheia o tempo todo, por isso que ele vai mais vezes no banheiro. Agora, eventualmente outras doenças, como diabetes, né, também pode aumentar a frequência urinária. Então, por isso que tem que ser avaliado. Inclusive, doutor, a gente tinha até uma questão de qual é a diferença entre o câncer, né, e a próstata aumentada, né? Isso é uma dúvida que também é bastante frequente. São doenças diferentes, né? A hiperplasia, né, que é o aumento da próstata, a maioria dos homens vai ter depois de 50 anos, né? A estimativa é que, por exemplo, com 60 anos, 50% dos homens já vai ter. Com 70 anos, 70% dos homens vai ter próstata aumentada. Isso pode levar a sintomas urinários, né, por conta da localização da próstata, mas não é câncer de próstata e não aumenta o risco, entendeu? Agora, ao mesmo tempo que tem que ser avaliado, porque tem paciente que pode ter as duas coisas, né? Então, isso que a gente precisa ver. Tem a participação da Elisângela aqui, mas eu acho também que é um caso de se avaliar, né, de voltar ao médico. Ela disse que o marido fez uma cirurgia na próstata. Ela pergunta por que, mesmo depois da cirurgia, que não era câncer, a pessoa permanece com dor ao urinar. E já faz um ano que o marido dela fez a cirurgia. Ela comenta que talvez a próstata esteja inchada e por isso dói. Também é o caso de procurar o médico para ver o que está acontecendo. Né, perfeito, doutor? Tem que ser avaliado, porque primeiro tem que ver qual cirurgia que foi feita, entendeu? Como que foi feita essa cirurgia, qual técnica foi usada, para daí avaliar, né? Se esse paciente ainda está com hiperplasia, né, com crescimento da próstata, ou se o problema foi resolvido, o problema é outro, né? Então tem que ser avaliado, sim. Doutor, eu queria agradecer muito o senhor, né? A gente teve bastante participação aqui e também desmistificar um pouco a respeito dessa hoje até que tá menos, né? A gente com essa campanha, acho que do Novembro Azul, né? Acho que deu um up, né? Por isso que é importante fazer essa campanha, essas campanhas, a comunicação, né, o diálogo com a sociedade, que isso acaba influenciando e derrubando algumas barreiras, né? Exato, é isso mesmo. Por isso que é importante dessas campanhas de conscientização. A gente sabe que o preconceito tem diminuído cada vez mais. A informação, né, a divulgação da informação hoje com rede social tem melhorado muito essa questão, né? Então a gente sabe que tem ajudado bastante, né? Mas é sempre bom reforçar, né? Porque, como eu falei, a gente tem que mudar isso porque é cultural, né? Então estamos aqui para justamente tentar expandir o conhecimento e poder ajudar. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Nós conversamos aqui com o médico urologista da Unimed Guaratinguetá. A gente agradece aí mais uma vez a Unimed por disponibilizar aí um dos seus profissionais, o doutor Antônio Augusto de França Neves. O doutor tá com o carimbo aí, né? Sim, opa. Não, só porque nós já vamos ter uma filinha de gente querendo fazer atestado, né? Querendo pegar um atestadinho, a gente vai fazer já aqui. Agradecer também a Thaís. Né, Thaís, né? Obrigado, Thaís. A Thaís que sempre assessora aí a gente com relação aos profissionais de saúde. Doutor, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, o espaço e estou aqui à disposição.